Olá! Vamos falar hoje sobre o padrão de projeto Adapter, que é um padrão muito simples, mas bastante útil e também muito utilizado. Tá? A ideia do Adapter, primeiro, antes de mais nada, ele é um padrão estrutural que a gente usa para ajudar a organizar a estrutura do nosso programa. Tá? A gente lembra que tem três tipos de padrões, né? Os padrões estruturais, por exemplo, o Adapter e o Decorator são padrões estruturais. Depois tem padrões de criação de objetos, por exemplo, Singleton, e tem padrões comportamentais, por exemplo, Strategy. Tá? Então, o Adapter é um padrão estrutural. Qual que é o objetivo do padrão Adapter? A ideia dele é converter a interface de uma classe, que não está funcionando bem essa interface, para uma outra interface que o cliente espera. Ou a ideia é que ele permite que duas interfaces incompatíveis trabalhem juntas. Então a ideia é, se você, vamos supor, você baixou um determinado software livre da internet com uma biblioteca que você precisa usar, e daí você tem um código que vai usar aquela biblioteca, mas o jeito que esse código está escrito não funciona exatamente com a interface daquela biblioteca. Então você precisa fazer uma adaptação nessa biblioteca, nessa interface. Pode ser porque o nome dos métodos não é o mesmo, o número dos parâmetros não é exatamente o mesmo, você precisa adaptar alguma coisa. Então o que você faz? Você cria um adaptador, uma nova classe que você vai interpor, colocar no meio entre o cliente e essa biblioteca que você está usando, no meio do caminho para fazer essa conversão de adaptação. Você pode pensar como um plug de tomada que não encaixa de um jeito, então você coloca um adaptador no meio de forma que ele recebe como entrada uma certa interface, ele faz uma mudança e ele entra no plug que está na parede num outro formato. Tá? Então o adaptador funciona dessa forma. Então o funcionamento básico aqui, a gente tem um cliente que é o nosso software, pode ser um software que já existe, que ele depende de usar uma certa funcionalidade. E ele, por exemplo, ele quer chamar algum método específico, com algum nome, passando algum parâmetro específico. E só que, então nesse caso, aqui já está mostrando a solução usando o adaptador, né, esse adapter. Ele quer chamar esse método A aqui, para fazer alguma funcionalidade. No entanto, o Adaptee é a classe adaptada, é aquilo que a gente, por exemplo, a biblioteca de software livre que a gente baixou na internet quer usar. Ele não tem um método A que a gente precisa, ele tem um método B. Então como que a gente soluciona essa questão? Daí a gente precisa criar esse adaptador, que aqui é essa classe Adaptor. O que esse adaptador faz? Ele mantém uma referência aqui para essa classe adaptada e ele implementa o método A que o cliente precisa. Tá? E o método A, o que ele faz? Talvez ele faça alguma preparação inicial, mas depois ele chama o método B da classe adaptada. Tá? E eventualmente, depois de receber essa resposta, talvez ele faça mais alguma adaptação no resultado. Tá? Então, dessa forma, o cliente passa a poder chamar o método A, que no final das contas vai executar alguma coisa aqui nessa classe Adaptee, mas tem o adaptador no meio do caminho que nos ajuda a fazer essa adaptação, ter a interface que a gente espera. Tá? Tem uma outra alternativa de implementação, é fazer o adaptador ser uma subclasse dessa classe que a gente está adaptando aqui. A vantagem disso é que daí a gente não precisa guardar uma referência para esse Adaptee, porque na verdade a gente é filha dela, a gente é subclasse dela, e daí na hora de chamar a operação, a gente simplesmente chama a operação imediatamente, não precisa fazer aquele adaptee ponto na hora da operação, a gente já chama a operação imediatamente porque nós somos um subtipo dessa classe adaptador. Tem a desvantagem que você tem que usar essa herança, então você tem que ter o código fonte disponível, você tem que recompilar, e herança, o código fica mais amarrado ali, porque a relação de herança é uma relação bem amarrada, tá? Mas é uma possibilidade que é utilizada em alguns casos. Mas eu diria que o caso mais comum é esse caso aqui, onde a gente guarda uma referência para o objeto adaptado, tá? Vamos ver exemplos concretos aqui, tá? Então, a gente vai ter diferentes casos de uso. Que o adaptador adapta? Ele pode, por exemplo, mudar o nome de um método. O cliente espera que o método tenha um nome, mas na verdade o nome dele é diferente. Então o adaptador simplesmente vai mudar o nome do método e delegar para o método com o nome certo. Tá?
ou ele pode mudar o número de parâmetros ou o tipo do método, tipo devolvido ou o tipo dos parâmetros. Tá? Então pode ser que o cliente espera chamar um método com 2 parâmetros, mas a gente vai ver lá na biblioteca que a gente baixou e são 3 parâmetros. Tá? Ou às vezes mudar a ordem dos argumentos. Tá? De qualquer forma, essa classe de adaptação ela não faz muita coisa, não vai ter muita lógica ali dentro dele. Em geral, ela possui apenas métodos bem curtos, de uma linha só normalmente, que simplesmente delegam a execução para o objeto adaptado fazendo alguma adaptação. Tá? Vamos ver um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que você tem um código que depende de que exista uma classe que chama matemática, e esta classe implementa 3 métodos. Logaritmo e, que é o logaritmo natural na base e, recebe como parâmetro um x e devolve o valor do logaritmo desse número x na base e. Logaritmo na base 2 e um logaritmo onde você passa como parâmetro a base. Tá? Então você tem que implementar isso, daí o que você faz? O que eu faria? Eu iria para olhar a documentação da classe math de Java, né, por exemplo. Né? Então, aqui na documentação da classe math de Java, vamos procurar por logaritmo. Aqui. Então, a gente vê que tem o método log, que devolve o log na base e o método log10, que devolve na base 10. Tá? Não tem aquele método que recebe a base como parâmetro. Tá? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa, e também os nomes dos métodos aqui são diferentes. Né? Na base E se chama simplesmente log. Tá? Então como que a gente implementaria aqui? Então esse logaritmo E tem que chamar o log. Vamos ver. Esse aqui vai ser fácil, vai ser só chamar o log. Esse aqui eu vou ter que fazer uma conversão de base, porque lá não tinha logaritmo na base 2. E esse aqui também eu vou ter que dar algum jeito com a base. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisinha, fui num site lá e descobri essa regra da mudança de base, que diz que log de A na base B é equivalente a log de A na base X dividido por log de B na base X. Então, o B vem aqui para baixo e o A vem aqui para cima. Então, com isso a gente consegue converter de qualquer base para qualquer base. Lembrando disso, então primeiro esse aqui não precisa de conversão nenhum, né? Aqui é simplesmente um exemplo de adaptação onde eu só estou mudando o nome do método. Os parâmetros são os mesmos, é um double, só que o método, em vez de se chamar logaritmo de E, que é o que o meu cliente esperava, lá na biblioteca de Java se chama log, math.log. Então pronto, já fez a adaptação. Já esse aqui, eu preciso de uma adaptação usando essa regra aqui, porque não tenho o logaritmo da base 2. Mas daí é muito simples, né? É só eu chamar o log de x na base 2 é o log de x na base E dividido por log de 2 na base E. Tá? Então, fazendo isso aqui, usando a regra, usando os logaritmos na base E, logaritmo natural, eu consigo calcular o logaritmo na base 2. E aqui, onde ele passa a base como parâmetro, de novo usando a regra, o logaritmo de x na base B é o logaritmo de x na base E, dividido pelo logaritmo de B na base E. Tá? Então fica muito simples, é uma regrinha muito simples, e eu tenho aqui um adaptador. Então, né, essa classe matemática aqui, na verdade, é um adaptador. Estou usando o padrão, embora não tenha adaptador no nome, ela é um adaptador, porque eu estou simplesmente usando ela para adaptar o meu código para uma classe para uma interface que já existe, que é a interface da classe math, que não é exatamente o que era esperado pelo cliente dessa classe matemática, mas com esse adaptador agora o código do cliente vai funcionar automaticamente utilizando por baixo dos panos a classe math. Tá? Então esse é um exemplo muito simples, mas é um exemplo muito realista. A gente vê muitas coisas desse tipo aqui no mundo real. Vamos ver agora um exemplo que é um exemplo mais engraçadinho, não é tão realista, mas eu gosto porque ele exemplifica bastante, que é o exemplo da Wikipedia. Se você vai na página da Wikipedia do padrão adapter, lá tem um monte de exemplos em várias linguagens, eu vou mostrar o exemplo em Java. Tá? Vocês vão ver que não é muito realista, é mais uma brincadeirinha, mas ele exemplifica muito bem o padrão adapter. Então, primeiro ele define duas interfaces. E aqui a ideia, ela está pensando em telefones celulares, telefones da marca Apple, que tem como o padrão de energia elétrica para carregar, se chama Lightning. Lightning é o tipo de conexão ali.
E telefones Android, em geral, tem aquele padrão micro USB para carregar, tá? Então, ele tem aqui duas interfaces para os telefones Lightning, que tem o método Recharge, recarrega a bateria, e tem o método Use Lightning, que é use aquele conector plug com aquele conector Lightning. E o telefone essa interface micro USB phone, a mesma coisa, tem o recarregue e use o micro USB, tá? E daí ele diz, ó, classe iPhone implementa essa interface Lightning Phone, tá? E daí ele tem um método booleano connector para dizer se está conectado ou não, o conector de carregar. E daí ele implementa esses dois métodos, ele faz o override aqui, ele implementa os dois métodos. O use Lightning, quando eu falo que use Lightning é equivalente a conectar o cabo no telefone usando o conexão Lightning. Daí ele fala conector é verdadeiro porque está conectado e simplesmente ele imprime aqui conectei o Lightning. Já o recharge ele faz o seguinte: se está conectado, daí imprime começou a recarga e depois de um tempo terminou a recarga. Caso contrário, fala não vou carregar porque você precisa primeiro conectar o Lightning, não dá para recarregar sem conectar, tá? Então é simplesmente isso. E daí tem outra classe chamada Android que implementa esse padrão micro USB phone, essa interface micro USB phone. No mesmo esquema tem esse booleano para dizer se está conectado ou não. Mesmo esquema tem use micro USB para conectar o fio micro USB, o cabo USB, e o recharge no mesmo esquema. Se está conectado, recarrega. Se não está, ele fala, não, primeiro você precisa reconectar, tá? E daí aqui tem um adaptador. Então são dois padrões diferentes e ela agora criou uma classe adaptador. Essa classe se chama Micro USB to Lightning Adapter. Né? É comum um adaptador ter essa palavra adapter no nome da classe. Tá? Então aqui ele está dizendo que é um adaptador e ele diz que ele adapta desse tipo Micro USB to Lightning. E ele implementa a interface Micro USB. Então quem for usar essa classe vai poder usar a interface do Micro USB, porque ele oferece essa interface Micro USB. Só que internamente, para implementar essa interface, o que ele faz? Ele usa essa outra interface, o Lightning Phone, porque na verdade ele converte da interface Micro USB para a interface Lightning. Tá? Então para isso ele tem uma referência, um apontador para um objeto do tipo Lightning Phone internamente. Tá? E daí tem aqui o construtor recebe como parâmetro o adaptee, né, que é esse Lightning Phone, que é a classe que está sendo adaptada. E daí ele implementa os dois métodos do Micro USB Phone. Só que como que ele implementa? Para usar esse use micro USB, ele primeiro fala essa mensagem micro USB connected. E daí ele faz a conversão. Fazer a conversão nesse caso, ele pega o adaptee dele, né, o objeto adaptado, o Lightning Phone, e chama o método com aquele outro nome, use Lightning. Tá? E o recharge é o mesmo nome de método, não precisa mudar nada, simplesmente ele delega, quando ele recebe o método, a mensagem recharge, ele reenvia essa mensagem recharge aqui para o objeto Lightning Phone dele. Tá? E daí tem uma demonstração de uso disso. Tá? Então, essa demonstração de uso tem primeiro esses dois métodos. Então, recarregue um fone micro USB. Recebe como parâmetro um fone micro USB. Como que ele recarrega? Ele faz phone.use micro USB e phone.recharge. Tá? E o outro exemplo, recharge Lightning Phone. Recebe um Lightning Phone como parâmetro. Como que ele recarrega? Ele primeiro chama o método use_lightning e depois chama o método recharge. E daí aqui o método main. O método main ele cria um telefone Android, cria um telefone iPhone. Né? E daí tem os exemplos quando ele está recarregando um Android usando micro USB, simplesmente ele fala recharge micro USB Android. Esse é o caso normal. Ou recarrega um iPhone usando Lightning, também é o caso normal. Recharge, Lightning Phone, passando o iPhone como parâmetro. Aqui que ele está usando o padrão adapter. Ó. Ele vai recarregar um iPhone usando o micro USB, sendo que o micro USB normalmente... O iPhone não tem um micro USB, ele tem um Lightning, ele precisa do adapter. Como que ele faz isso? Ele fala recharge micro USB phone, mas daí o que ele passa como parâmetro? Ele passa o iPhone, mas
antes de passar o iPhone como parâmetro para esse método, ele cria um novo adaptador, então new micro USB to Lightning adapter, cria um novo adaptador passando o iPhone como parâmetro. Então, na verdade, esse objeto aqui, resultante desse new, vai ser um iPhone adaptado. É como se fosse um iPhone com iPhone já com adaptador micro USB, e daí a gente pode recarregar o iPhone usando esse micro USB. Tá? Então esse é um exemplo mais didático, né? Não é tão realista, porque na verdade os iPhones e os Androids são coisas, objetos do mundo real, não objetos orientados a objetos, mas acho que dá uma ideia bem interessante de como esse padrão funciona. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Lembrando então que o objetivo do adapter é converter a interface de uma classe em uma outra classe que o cliente espera, e isso permite que dois objetos que têm interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto. Tá? Então um objeto que oferece uma interface e outro que precisa de uma interface, essas interfaces são incompatíveis, o que você faz? Coloca um adapter no meio. Tá? Obrigado e até o próximo padrão.